paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja, aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Hoje, terça-feira, 28 de janeiro do ano 2025. Venho aqui desejar a você, a sua família, o seu ministério, que Deus possa grandiosamente abençoar a vossa vida. Que nessa manhã, um dia maravilhoso, nublado, porém necessário, que a natureza derrame águas, porque a água é vida. O que eu tenho da parte de Deus para você é uma semana que nós estamos em consagração, onde domingo, para a honra e glória ao Senhor Jesus, estaremos ministrando a Santa Ceia, dando uma palavra, servindo o corpo e o sangue de Cristo, onde ele diz que aquele que não participar da Santa Ceia não tem parte comigo. É um dos princípios, dos mandamentos de Deus. Eu quero dizer a você que talvez está aí numa situação de lá e cá, que você possa tomar a sua decisão, porque a vida nossa é apenas um sopro, igreja. Nós pensamos que hoje não pode acontecer isso ou aquilo em nossas vidas, mas nós não sabemos o daqui a pouco, Não é o amanhã, é o daqui a pouco. É questão de piscar de olhos. Então Jesus está vindo. O conselho que eu dou para você é que essa caminhada, não brinque com Deus. Deus, ele fala conosco através de todas as coisas desse mundo, principalmente a natureza. Deus, ele nos dá um momento de reflexão, e nós pensarmos para onde iremos, para onde vamos. Às vezes você fica pensado, focado só nos filhos, só no trabalho. Hoje o lema, estou numa correria, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem situações na nossa vida que nós temos tempo. Temos. Aquilo que eu vejo que é favorável para mim, eu arrumo um jeitinho. Não é verdade? E isso eu coloco como correria. Mas nós não temos tempo para Deus. Não, igreja. Nós não temos tempo para nossa salvação. Você já imaginou que é um fechar de olho e pronto, acabou? Você é tirado desse mundo aqui, transportado para outro, e você não sabe para onde você vai? Então há uma natureza que nós devemos repensar, igreja. Por que o senhor fala dessa maneira, bispo? Porque antes eu também era que nem os outros. Só pensava no dinheiro, pensava em querer ganhar, ter isso, ter aquilo. Há uma predominância no homem virando autoritarismo, soberbo, arrogante. Não tem mais um amor próprio. Se Deus diz que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo, olha para você ver como é interessante. Amar o próximo como a ti. Se você não ama o próximo, você não ama você. Você já parou para pensar? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, eu amo muito minha mãe, meu pai, meus filhos. Não, igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você sabe por quê? A Bíblia diz que sem Deus nada podeis fazer. Nós sem Deus nós não somos nada, igreja. Não somos nada. Mas eu tenho milhões. Eu sou o homem mais rico do mundo, mas sem Deus você não vai poder fazer nada. Igreja. Dinheiro é um pó também. Eu vejo, assisto jornalismo. Você não viu ontem o que aconteceu com a Bolsa de Valores? Lá dos Estados Unidos, lá. A China já criou lá. Já deu um show nos Estados Unidos, porque eles acham que eles dominam o mundo. Sabemos que eles são um país riquíssimo, com certeza. Mas nós temos que aprender a dominar a riqueza, não deixar a riqueza nos dominar. Quando você busca o reino de Deus primeiro, lá em Mateus 6,33, vem a justiça em nossas vidas. Deus acrescenta aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Deus, ele lê os seus pensamentos. Antes de você pensar, ele já deu ordem aos anjos a teu respeito. Sabe, igreja? Aquilo que é aprovado por Deus, ele
É o Deus de já. Tá entendendo? Ele é o Deus proverá. O que nós temos que entender? Que Deus é soberano sobre nossas vidas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, você fala assim, não, eu amo a Deus, mas você odeia aqueles que fazem as coisas erradas. Eu vou falar uma coisa para você, eu fico triste quando um pastor fica falando como o Trump lá falou que no país deles agora é só 2 gêneros. Eu não quero entrar nessa área, só dar um exemplo. Aí as pessoas se diz ganhador de almas e fica criticando o outro lado, né? Nós temos que amar o pecador, igreja, não amar o pecado. Nós temos que entender que quando Jesus veio, o mundo estava pior, igreja. O mundo estava pior. E Deus mostrou o seu amor. E onde está o seu amor em relação ao próximo? Você está julgando o gênero dele? Você acha que você tem o direito de falar pelo que ele é? Nós temos que julgar pelo que somos, igreja, não pelo que é. Tá entendendo? Se nós estamos fazendo coisas boas, Deus está aprovando. Se você está fazendo coisas que desagradam a Deus, Deus ele chama atenção nessa manhã da sua vida, da sua pessoa, que você está separando as pessoas de você. Você tem direito de escolher amizades, mas você não pode falar das pessoas, do seu livre-arbítrio, né? Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. Não estou dizendo aqui que nós temos que aprovar, mas nós nascemos e fomos concebidos no pecado, igreja. Se você estudar a palavra de Deus, leia lá o Salmo 51 para você ver. Eu fui me concebido pelo pecado, igreja. Aí o Senhor, sabendo que nós somos almas pecaminosas quando viemos ao mundo, Ele nos deu a oportunidade de ser lavado pelo sangue de Jesus, igreja. Aí nós vamos sair de criatura para uma nova vida. Igreja, nova criatura ainda continua a ser criatura, mas uma nova vida. Aí tem um outro processo, você ser nascido de Deus, ser selado pelo Espírito Santo, igreja. Há um critério para nós chegarmos ao nível que se aproxima de Deus. Ele disse, tornai-vos para mim, e eu chegarei a vós. Sabe, igreja, o que nós temos que entender? Que primeiro nós temos que nos converter. Você tem ciência se você está convertido? Você tem consciência se você fechar os olhos agora, para onde você irá? Você vai para um bom descanso mesmo? Então vamos refletir, igreja. Vamos olhar com bons olhos, não com maus olhos. Os olhos do homem, ele leva nós para o mau caminho. Nós temos a mania de julgar, comentar e falar. Por isso que nós devemos orar constantemente, em oração e em vigilância, igreja. Porque somos pecadores, somos falhos. Não existe bispo perfeito, não existe pastor perfeito, não existe nenhum crente perfeito. Porém, ele procura se aperfeiçoar aos olhos de Deus. O olho da humanidade, nem Cristo foi perfeito aqui na terra. Então nós temos que entender. Vamos amar o próximo, igreja. Mas aí ele não fala comigo, ele não dá moral para mim, ele não facilita a aproximação. Faz aquilo que Deus nos ensinou. Compra a briga ele em oração. Vai orar, vai interceder. Se apresenta diante de Deus, aprovado, ganhador de almas. Mas eu não vejo nenhuma alma que eu ganhei. Mas você tem orado e você ficou sabendo que ele está hoje na presença de Deus? Então você contribuiu, você jogou uma semente e aquela semente germinou, porque você orou, você jejuou. Não importa o tempo, igreja. Sabe por quê? Quanto mais nós oramos, mais se aproximamos de Deus. Quanto mais nós amamos o próximo, não é você ficar bajulando ele, dando presente, dizendo que ele é inteligente, que ele é bonito, que ele anda só com roupa boa, que ele tem um carro bom. Não, igreja, não é isso. É você ter uma mente pura, que Deus ele sonda o coração. Aqui, ó, coração nosso, a mente. Deus sonda a sua intenção.
Aí você agrada de Deus. Aí Deus libera uma bênção para você. Eu posso falar, igreja, da experiência que eu tenho hoje com Deus. 26 anos, mano. Apanhando nesse mundo, levando porrada de tudo que é lado, mas firme na graça desse livro, porque eu tenho procurado participar no reino de Deus. Eu tenho uma coragem de falar para Deus: Senhor, me corrija aonde eu não vejo, porque o homem, igreja, ele é egoísta. O homem, ele acha que ele é mais do que o outro. Ele tem que entender que ele tem que nascer de Deus. Ninguém é mais do que ninguém. Você tem que se apresentar humilde diante de Deus. Você pode andar todo rasgado, todo remendado, mas porém tem que estar limpo a roupa. Você tem que estar limpo. Meu pai sempre falava: filho, você pode andar remendado, tá? Andar rasgado, mas nunca anda com a roupa suja. Procura andar sempre limpo. E meu pai era sempre bonitão, assim, sempre, tá entendendo? Ele gostava de andar bem apresentável, tá entendendo? Ele ia trabalhar na roça. Ele sim, com antigamente o stop e tal, né, calça jeans, tal, mas ele ia, você não via um rasgado. Hoje o jovem só anda com calça jeans rasgada, compra novinha, vai, mete a tesoura, rasga lá, deixa tudo rasgado. Tá entendendo como que é esse mundo? É assim, é o crente, ele se diz convertido, mas tá tudo rasgado, tá entendendo? Ele tá todo rasgado. Você entendeu, né? O que Deus está falando, né? Muitas pessoas estão assim, rasgado. Tá entendendo? Ele não olha para o próximo. Eu tenho que olhar para o próximo, igreja. Eu, graças a Deus, eu estou lavado, remido. Eu não tenho um problema emocional nem sentimental no meu coração. Eu perdoei tudo. Eu não fico preso nas coisas do passado. O que aconteceu foi exemplo para a minha vida. Hoje, glória a Deus, eu estou aqui mais firme com Deus. Tá entendendo? É assim que Deus se agrada. Que Ele venha conversão no nosso coração. Não estou aqui pregando convencimento. Eu estou falando aqui de alma livre por aquilo que o Espírito Santo está permitindo eu falar. Eu não fico todo dia nas redes sociais trazendo uma palavra. Não, eu trago a palavra quando o Senhor fala. Agora você vai falar, que eu tenho uma palavra para você falar. Foi o que Ele fez agora. A bispa está ali fazendo... Ela deu uma entrada no INSS para receber o mês que ela ficou parado, né? Que é o direito do INSS pagar, que é o direito dela receber. Agora que marcou para hoje, dia 28, ela veio fazer a perícia, para eles liberar o dinheiro que é dela. Tá entendendo? Até nisso o Senhor dá paz. Até nisso Deus deu condições de nós poder colocar as nossas compromissos em dia, sem precisar desse dinheiro até esse momento. Agora vai vir o dinheiro no momento certo e oportuno. Então, igreja, se você colocar Deus primeiro no teu lugar, você não vai ter ansiedade, você não vai ter inquietação no coração, você vai ter paciência de esperar no Senhor, porque você tem aquele momento de conduta com Deus. Isso é importante, igreja. Coloca Deus em primeiro lugar. Ele sabe que você precisa, Ele sabe que você necessita, porque o prazer do pai é dar o melhor para o filho. Mas é um filho rebelde, porque hoje eu vejo os pais dando coisas para os filhos sem merecer, só para se aparecer. Eu era assim no passado também, igreja. Eu tinha condições, eu dava, tá entendendo? Para se aparecer, achar que meus filhos é melhor que dos outros. Não. Hoje não, hoje eu ensino eles a pescar. Hoje meus filhos, glória a Deus, eles têm a luta deles. Mas eu sou sincero, a única coisa que eles pedem de mim é oração, intercessão. Eu me consagro pelos meus filhos. Eu faço a minha parte como um bom pastor em casa. O pastor pastoreia a sua casa. Não, Dana, filho, quando você precisa, tá o Pix aqui. Não, igreja. E também não fica incomodando meus filhos. Ficar pedindo por isso que eu preciso disso, aquilo. Eu deixo o Espírito Santo tocar nas pessoas que Ele escolhe. Tá entendendo? O que Deus escolhe, o que Deus está querendo dizer. Tem que entender, amém, amado. Nós amamos vocês também. Dá um abraço ao nosso amado, né? Nosso amado Gilberto. E nós amamos vocês em Cristo. Não é porque estamos distantes, mas esquecemos das pessoas, né? As coisas boas nós temos que lembrar. As coisas que não são boas tem que deixar passar, não é verdade, né? Mas são tudo ensinamentos para nós crescer espiritual. O que Deus está colocando no meu coração, amada igreja? Que você tem que amar o próximo de verdade. Não diga que ama Jesus, mas você fica falando mal dos outros.
Mal de pastor, mal de obreiro, mal da igreja, ficando falando mal de todo mundo, mal de presidente, mal não sei de quem, não sei de quem. Não, igreja, Deus não quer isso de nós. Nós temos uma ferramenta muito grande que Deus nos deu: intercessão. Aprenda isso, intercessão, que aí Deus vai lembrar de você e colocar você nos melhores lugares, vai colocar você sentar na mesa dos governantes. Não foi assim que ele fez com Daniel? Daniel intercedia 3 vezes ao dia, ele tinha um compromisso de interceder. E aí o que Deus colocou? Colocou ele no melhor lugar. Está entendendo, igreja? Se você amar a Deus, você tem que amar o próximo. Se você não ama o próximo, você não ama Deus. Não, eu amo Deus sim, mas o cara só fala mal da minha vida. Então, tá vendo? Então você já foi reprovado. Não é verdade? Timóteo 2,15 diz: procurar e apresentar ao Senhor aprovado no manuseio da palavra. Sabe, igreja, nós temos que aprender e não desaprender. Eu tenho procurado aprender sempre mais na presença de Deus, porque eu escolhi um lugar, eu escolhi, e eu sei que para ir lá não é fácil, mas também não é difícil. Tá entendendo? Eu tenho as ferramentas que Deus me deu, que é lutar contra Satanás. Como? Resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Nós temos a oração, nós temos a consagração, nós temos o meio de ganhar almas através das intercessões que Deus nos dá. Tá entendendo? Você não vê que coisa triste? Ontem vi no jornal, olha lá, milhares, praticamente milhões de pessoas, aquele corredor humano, todo mundo voltando para casa, não ter onde morar, porque tá tudo destruído, tá pedra sobre pedra, não tem alimento, lá mais de 1000 caminhões, sei lá, vai para sustentar milhões de pessoas, igreja, disputando comida. Você já imaginou, igreja? Você gostaria de estar nessa situação? Não, né? Então interceda por aquele povo. Não, aquele povo lá só quer guerrear, só que não, esqueça. Deixa Deus julgá-los. Porque todos nós temos uma oportunidade, igreja. Todos nós temos uma oportunidade. E a oportunidade que Deus te dá, Ele dá para todos. Ferramenta, intercessão, Ele te dá ousadia, Ele te dá condições de guerrear com Satanás. Ele te dá a ferramenta, a arma correta para você blindar Satanás na sua vida. Tá entendendo, igreja? Você não tem que estar tendo 2 ouvidos, ficar ouvindo cochicho, fofoca, mexericagem, pessoas falando mal de A e de B. Não, igreja. Vamos buscar o reino de Deus. Vamos amar a Deus, mas mostrando para Deus que nós amamos os animais. Amamos os animais. Amamos sim o inimigo, porque o inimigo não é a pessoa que tem um nome A ou B, mas o inimigo que está usando aquela pessoa espiritualmente fraca. A Bíblia diz que nós não devemos julgar aqueles que têm pouca fé. Nós temos que ajudar, sim. Se você tem fé grande, ajuda a pouca fé. Não julgue. Faça aquilo que Deus te ensinou. Interceder. Aí o inimigo vai ficar mais furioso com você. É por isso que eu não oro. Porque quanto mais eu busco a Deus, mais o diabo me pega, mais ele me atazina. Mas ele... por isso mesmo. Mas eu não disse: resiste o diabo que ele fugirá de vós, igreja. Quando ele vê que você não desiste, ele vai dar um descanso. Meu amigo. Mas ele volta. A Bíblia diz que ele sairá por um tempo. Em breve ele retorna, igreja. Ele não desiste das almas que são do Senhor. Porque, olha para você ver o que é o combate. Deus guerreia com Satanás. Usa eu e você como soldado para tirar as armas, tirar as almas que estão lá no inferno, sedente. E o diabo está tirando as pessoas da presença de Deus e trazendo para ele. Você está vendo? Quem vai ganhar mais? É por isso, igreja, que infelizmente poucos virão para Jesus. Mas não é por causa disso que eu vou desistir. Deus conta com bom soldado, com bom guerreiro. Por isso que Ele aumenta a tua unção. A unção de um diácono é uma, a unção de um missionário é uma, a de pastor é uma, de bispo é uma, de apóstolo é uma, igreja. Aprenda isso. Graduação, lá no exército não tem graduação, igreja? É a mesma coisa no exército espiritual. De acordo com como nós vamos usando as ferramentas,
O Senhor vai nos capacitando e nos moldando. A cada algo que nós vamos ganhando, o Senhor vai mostrando a nossa graduação, igreja. Aprenda isso. E eu aprendi uma coisa: quanto mais você busca Deus, mais problema você vai ter, igreja. Porque nós não somos desse mundo. Nós somos aqui separados para Cristo, igreja. Aprenda isso. Você quer ganhar seu filho para Jesus? Mas ele está num mundo que... Deus manda dizer para você: quanto mais você me buscar, mais eu vou cuidar dos seus. Tá entendendo, igreja? Foi assim que Deus fez com meus filhos. Estavam todos no mundo praticamente. Hoje todos estão na presença de Deus, igreja. Tá entendendo? Quando nós aprendemos o que é amar a Deus, você vai entender. O que é amar a Deus? É quando você se preocupa com o próximo. Tem gente que fica só preocupado com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com as suas finanças, com o seu carro, com a sua casa. Tá entendendo? E lá fora tem alguém padecendo. Eu tenho uma cachorrinha que apareceu, essa semana, faz uma semana. Ela veio na minha porta. Você sabe quem é o recado? Deus diz: eu enviei porque eu sei que você vai tratar dela. Até me arrepia falar. Não é que é bichinha. Ela vem de manhãzinha, 6 horas da manhã, ela tá no meu portão. 6 horas da tarde, ela tá no meu portão. Enche a barriga, se farta e vai pro mundo brincar, passear. Pensa numa cachorrinha sapeca. Tá entendendo? Eu já até coloquei o nome dela de Pedrita. Tá entendendo? Ela chega, eu abro o portão pra entrar, ela não entra, ela fica bem na porta do portão. Eu abro o portão do carro, você vê que não é, né? A entrada é grande, né? Ela fica ali, Ela fica quietinha ali. Eu falo pra ela: fica aí que eu já vou buscar comida, hein? Ela espera. Sabe por quê? Porque Deus já colocou no instinto dela que eu fui escolhido pra tratar dela. Não vou falar: ai meu Deus, mais um cachorro, ai eu não aguento. Não, ao contrário. Eu cuido com o maior amor. Cuido, igreja. Tá entendendo o que Deus está falando, igreja? Cuidai dos meus, que eu cuidarei dos seus. E glória a Deus. Deus tem cuidado dos meus. E eu tenho que fazer aquilo que Deus tem me ensinado. O que Deus dá para mim, eu estou passando para você. Você que me segue, você sabe que eu não fico aqui falando mal de ninguém. Não fico falando da minha vida. Fico falando daquilo que Deus me enche. Tenho aprendido. Por que Deus me deu o privilégio? Está indo para 2 anos que eu faço a Santa Ceia no ministério que Deus me colocou. Antes no meu ministério eu também servia a Santa Ceia. Todos os ministérios que eu passei foi um privilégio que Deus me deu. Servir a Santa Ceia. Pregar a Santa Ceia. É uma responsabilidade, igreja. Se Deus não visse em mim algo que agradasse a Ele, Ele não tinha permitido. Eu não pedi para ninguém. Eu e a bispa, nós nunca pedimos. Ela decora a mesa, cada culto é uma diferença. Ela sempre fala: amor, precisamos comprar isso, precisamos comprar aquilo para fazer a Santa Ceia, que eu vou lá, nem pergunto quanto custa. Não, falei: vamos lá comprar, esse dia fomos lá, tá aqui no carro, o trigo, o ramo do vinho. Ela já deixou reservado pro mês que vem comprar lá uma árvore da vinheira. Tá entendendo? E o pastor falou assim: olha, toda vez que eu fico esperando Santa Ceia, porque sempre tem uma novidade da bispa na decoração, né? Que maravilha, né? Tá vendo? As pessoas já ficam, né? Os obreiros falaram assim: ai bispo, eu não vejo a hora do senhor vir ministrar Santa Ceia, porque a palavra que o senhor traz de Deus é uma palavra viva e eficaz. Nossa, alivia, é uma das melhores pregações que eu amo. Eu não me fico orgulhoso disso, não. Eu fico feliz porque eu aprendi. Porque quem traz a mensagem é o Espírito Santo. Ele sabe o que você precisa ouvir, não eu. Eu sou apenas um mensageiro. Apenas eu abro meus lábios para ele poder falar. Eu não fico preocupado no relógio. O pastor falou: você tem 1 hora, bispo, para poder... Às vezes, quando é em cima do horário, é 1 minuto a menos, às vezes 4 minutos. Tá entendendo? Porque é o Espírito Santo que está dirigindo. Ele, como ele está aqui, é ele que está dirigindo. 24 minutos de mensagem. Que mensagem maravilhosa. Depois eu vou ouvir a mensagem. Eu vou ouvir depois. Você acha que eu não... claro. Eu quero saber onde. Eu ouvindo, eu fico sabendo, e o Senhor fica me confirmando.
eu não me convenço. Que sempre me diminua e cresça a Deus. Eu penso assim, amada igreja, privilégio é você, eu não sou melhor que ninguém. Privilégio é você que me segue. Privilégio é para você que me respeita como profeta. Privilégio é você que aceita eu como profeta. Porque a palavra de Deus é assim: crede no Senhor teu Deus e prosperarei. Crede no Senhor Deus e estarás seguro. E crede nos profetas e prosperareis. Sabe, igreja, cada um de nós tem uma função. O próprio Deus ensinou que Ele precisa de nós como instrumento dele. Mas Ele não precisa, dependente de nós. Não, Ele mostrou que tanto eu como você, nós precisamos das pessoas. Mas nós somos dependentes de Deus. Aprenda isso. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Mas nós somos o quê? Dependentes daquele que tudo a paz, tudo conduz, tudo tem domínio. Está entendendo, amada igreja? É assim o que Deus colocou no meu coração. Que você possa grandemente abençoar o próximo. Abençoa o próximo. Aquele que você conhece que está muito problemático, que trouxe até você, pede o nome. Se você não tem o nome, apresenta ele para Deus. Senhor, aquela senhora veio e falou do filho dela, aquele senhor falou tal. Eu apresento ele e a família dele na tua presença, Senhor. Porque não tem mãos melhor do que a do Senhor. Mãos fortes, mãos fortes, mãos de ferro. Quero ver operando Deus, quem impedirá, igreja? Eu sou um homem feliz porque nessa caminhada, 26 anos, servindo ao Senhor Jesus, e tenho aprendido muita coisa. Ele tem me dado muita aproximação, muita intimidade. E para a honra e glória do Senhor Jesus, em abril, Deus me concedeu, vou fazer a cirurgia. Vai ser implantada a prótese na minha perna, no meu quadril, né? E eu creio que vou voltar às atividades normal. Vou pregar muito mais, porque eu não tenho como condições de pregar mais longe. Eu falei para as pessoas, longe não tem como ir, que para mim dirigir é terrível, né? Então, vocês me perdoam, mas em breve eu vou voltar a pregar, a ministrar. Aonde que Deus me enviar eu vou, porque eu não vou usar a palavra desculpa, né? Nunca tive desculpa. Quando eu estava me levando para eu ia, mas eu falei para o meu pastor, o senhor me perdoa, né? As condições, ele falou, eu vejo bem, realmente que o senhor não está bem, né? Então, falou, hora que eu voltar, que Deus permitir a prótese no tempo dele, na hora dele, aí eu volto às atividades, mas, né, não deixo de orar, de interceder, não deixo de fazer as minhas mensagens, né, através das redes sociais. Continuo orando para o bispo, e eu creio, quando eu fizer a prótese, né, eu vou me apresentar a vocês, a situação que eu estou, né, recuperando. Eu sei que vai ser tudo maravilhoso, porque Deus já preparou, já deu ordem aos anjos. E eu posso sentir feliz porque não demorou tanto, como muitos têm aí, vocês sabem como é que é, né? Não sou melhor que ninguém. A diferença, igreja, quando você recebe a resposta de Deus breve, é que você está de bem com Deus. Deus está se agradando de você. Não é que você é melhor. Deus diz, se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor da terra. E eu tenho comido o melhor da terra. Então a conta do senhor tá... Não. A conta de Deus tá com ele, tá ótimo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Ei, fala.